Agora vamos ao contra, os que estão contra isso. O assunto que dominou o dia foi a decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, né? Ele acatou um recurso apresentado pela defesa do presidente Lula e decidiu anular todas as provas obtidas pela Lava Jato por meio do acordo de leniência da Odebrecht. O Toffoli acatou a argumentação do petista, que alegou que o material obtido a partir dos sistemas Drowsys e MyWebDay, utilizados pelo Departamento de Operações, Departamento de Propinas, né, da empreiteira, foi produzido ilegalmente. Ou seja... Em oposição ao quê? Ao Iraque? Lembrando que isso aqui eles ignoram o golpe de Estado, é óbvio, esses caras. Não vamos perder muito tempo com esses caras, porque tudo que eu falo contra esses caras já é dito em outros lugares, tá? Já é dito em outros lugares, já foi dito em outros vídeos. A Halliburton é uma construtora civil similar à Odebrecht. Até o logo deles é parecido. É vermelho com a letra branca. E eles se tornaram a principal construtora no Iraque pós-invasão Iraque. Tá? Os americanos foram lá, destruíram tudo e deram os contratos para eles mesmos. E o Dick Cheney estava envolvido nessa corporação. Não é corrupção isso. Eu não vi ninguém preocupado. Então, propina faz parte do business. Porque tem que explicar para esses retardados que planeta esses caras vivem. Esse mundo perfeito onde as empresas de grande porte não são corruptas. O pessoal criou um falso senso de idealização, de honestidade no mundo empresarial, que não existe isso. Esse mundo onde as pessoas são honestas, aí eles inventam que os Estados Unidos é honesto, quando não é, né? E vendem isso para as pessoas, e vendem para o brasileiro que o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Vendem essas coisas, tá? Isso é ridículo. Vende, esse babaca alimenta essa merda, tá? Como se os americanos não fossem podres. Isso é coisa de pelego. Isso aqui é coisa de pelego. Isso aqui é coisa de pelego. Veja, repetindo aqui, Toffoli considerou todas aquelas provas que estavam nos drives daqueles sistemas que a Odebrecht inclusive mantinha fora do Brasil, né? Para esconder mais ainda as maracutaias do Departamento de Propinas. O Toffoli considerou que tudo que estava lá dentro é prova ilegal. Os drives foram manipulados incorretamente, a gente já conversou várias vezes sobre isso aqui no papo, inclusive com o Felipe. E agora, o que ele fez? Qual Felipe? É engraçado que ele fala porque tá falando com a bolha isso aqui, né? E por que tu tá gravando isso num beco de um prédio civil, um prédio público? Porque fundo horríveis, eles são cinza mesmo, cara. O Felipe é o Olavete que ele tá falando, o Felipe Moura Brasil, que é um cara que foi se infiltrando na mídia convencional, é um agente do olavismo esse cara aí, tá aí disfarçado, tá? De cara, ele tem uma cara de louco de quem saiu de seita mesmo, se tu olhar pra cara dele. Eu já ataco esse cara há anos. Eu não tinha poder na época pra parar todo mundo, mas eu atacava bastante, tá? E parei muita merda, né, nesses canais aí. Eu tenho, né? Então, parei muita merda atacando aí os absurdos desses caras. Primeiro café, outro canal, esse aqui. Tamo aí atacando esses vagabundos, filho da puta, já faz 5 anos, tá? Então, a Lava Jato é ilegal porque ela foi um ato de traição, um golpe de traição. Ele espalhou, vamos dizer assim, ele estendeu, acho que essa é a palavra, ele estendeu a todos os réus da Lava Jato os efeitos que ele já tinha proporcionado ao Lula. Ou seja, as provas deixaram de valer para todo mundo. Mas é claro, porque mesmo que as empresas sejam corruptas e as pessoas também, se as provas são obtidas de maneira corrupta, isso é uma antítese ao processo jurídico. Tu não entende isso? Fora a questão do golpe de Estado que eu já disse.
Se tu ignorar que isso foi um golpe americano, e foi, que é o que eles estão fazendo com toda essa história. Porque o Toffoli, o Lula, o PT, o STF fizeram um acordo de reescrever a história, tá? Mas não no sentido que ele está falando. Porque esse aqui ele já critica o Toffoli já baseado numa história reescrita. Nenhum desses vagabundos está falando a verdade. Houve um golpe, um ataque do inimigo. Um ataque do Departamento de Estado americano que decidiu destruir as tuas principais empresas. Esse é um ato de guerra. De guerra. O PT, para fazer as pazes com a realidade, frauda ela. Eles transformaram o golpe. Eles não tocam no golpe de 2014, mas assim de cantinho com o Rui Costa Pimenta. Mas eles tratam o Rui Costa Pimenta com condescendência. Nós vamos aqui concordar com ele de cantinho, né? Para agradar um secto aqui, e nós vamos seguir no nosso caminho. Então eles puseram aquele 8 de janeiro, transformaram aquilo no golpe, tá? Esses ministros são fascistas, sim. E o Toffoli, eles pegaram um pedaço da realidade, tá? E estão transformando em outra coisa para dar um falso senso de justiça para esses caras de esquerda, para dar um falso senso de que as coisas estão melhorando, que a justiça está vindo e coisas do tipo. Então, engraçado que o logo deles parece usa o mesmo estilo do Netflix que eles estão usando. Então, esses caras são ignorantes, picareta, esse cara ignora toda essa história. Se tu ignorar o golpe, o processo foi juridicamente fraudado, sim. Se tu tratar só como um caso, sim, essas provas foram tudo obtidas ilegalmente. E vocês têm sorte que o Lula não faz isso, porque se eu fosse presidente, eu ia atacar do ponto de vista, vocês iam se peidar nas calças, tá? Se cagar todo tentando provar que eu estaria errado, que é o que eu falo aqui, que isso aqui é um golpe americano. Eu estaria atacando os Estados Unidos. Pedindo, não é nem conversar com esses caras daqui. Eu pedi a indenização das minhas empresas direto. O que eles iam fazer? Nada. Eu ia estressar esses caras. Eu ia criar um inferno, porque eu ataco todos ao mesmo tempo. É que nem aqueles mísseis, aquela chuva de míssil que cai na cabeça das criaturas. Porque eu, ao atacar os Estados Unidos, eu estou atacando todo mundo. Eu não preciso atacar um por um que nem o Lula está fazendo. Eles estão reorganizando esse golpe aí. A tua percepção da realidade. Quem quiser colaborar, vamos lá. Assinando no Catarse aí. 5 pila por mês. 50 pila assinar. 50 pessoas assinar já é um começo. Tá? Vamos lá, todo mundo assinando 5 pila. Não precisa assinar as outras. Não é para todo mundo aquelas outras recompensas. Tu pode assinar, mas não precisa assinar. Assina 5 pila por mês aí. Não custa, nem vai sentir 5 pila saindo. Se 50 pessoas, o canal tem 300 inscritos praticamente. Se 500 pessoas, 50 pessoas assinarem, tá? O outro canal tem 2.365. Se 500 pessoas assinarem 5 pila, já ajuda. Não sei porque o pessoal não faz isso. O 10 pila no Apoia-se e doações livres pelo Pix, que está aí na descrição. Maior repositório, né, de informações das tramóias dos políticos por anos, décadas, diversas eleições, maior repositório de informações para a gente saber como é que funcionavam as entranhas da política brasileira, foram invalidados, tornados nulos, pelo menos do ponto de vista jurídico. Mas é uma república, que outro ponto de vista? Qual é o outro ponto de vista que tem? Moral? Só que é uma república, tua perspectiva moral não importa, cara. Não entende isso? Teu julgamento moral não faz a mínima diferença, não interessa o que tu acha. Se as obtenções, porque isso é uma antítese, tu não entende isso? Esse cara se faz idiota. Esse pessoal fica esperneando moralmente. E tão errado ainda, tá? Esses ignorantes. Se o meu processo de provar que uma pessoa é corrupta, ele é juridicamente inconstitucional, ilegal, é um contrassenso. Não faz sentido. Como é que eu vou é desmoralizante. Como é que eu vou perseguir alguém juridicamente, sendo que eu sou podre também? Não faz sentido nenhum. Esse cara finge que não entende isso. Não interessa se todo mundo é corrupto.
Interessa. Por que a polícia... Por exemplo, assim, por que existe um troço chamado investigação? Isso está sendo dito... Eu vi advogados falando isso anos atrás, dizendo isso, que esse processo ia terminar em merda, que vai ser tudo anulado. Até postei na época, em 2018. Vai ser tudo anulado porque é tudo mal feito. Todo mundo já estava dizendo isso. Não é novidade isso aí. Vocês é que enfiaram a cabeça dentro do cu e fingiram que isso não estava acontecendo. Isso não significa que a gente precise considerar que nada daquilo existiu, né? Os efeitos jurídicos nem sempre coincidem com a realidade, né? O Toffoli afirmou na decisão dele, na verdade, tem uma longa parte expositiva que recupera a argumentação de várias outras decisões do STF sobre a Lava Jato, mas ali no finalzinho, as 5 ou 6 últimas páginas, tem uma espécie de libelo político, né? Ali o Toffoli solta o verbo, realmente deixa de lado aquele comedimento do juiz e realmente assume um discurso que manda brasa. Ele afirma que a prisão do Lula foi um dos maiores erros judiciários. Isso é uma constatação clínica. Eu achei pouquíssimo. Vai dizer que ele é comunista também? Agora, seus doentes. Que isso? Da história do país. É? Abre aspas para a gente ver esta frase do Toffoli. Tratou-se de uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos e seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra legem. Isso. O que é mentira aí? Fecha aspas. Queria começar o comentário. Vamos pôr de novo na tela, por favor, o trecho. E vamos chamar aqui o Marcelo e o Wilson. Deixa eu dizer boa noite para eles primeiro. A bola do náufrago? Eu espero que vocês afundem também. Oi, Marcelo Moreira. Quem é esse? Olá, boa noite. Fala sério, né? Esse cara aqui, do Cacete Planeta. Que isso? Eu não acho que essa história, o cara que é arquiteto não pode falar sobre botânica. Eu não sou esse tipo de pessoa. Isso é ridículo, tá? Ele pode ter competência em outras áreas, mas é engraçado esses hacks aqui, né? Esse cara vir discutir isso. Mas ele poderia estar certo, ele poderia ter competência para falar disso. Boa noite para vocês. Boa noite. Eu queria começar perguntando para vocês por que esse trecho da decisão do Toffoli, no que esse trecho faz vocês pensarem. Leiam de novo o trecho e me digam se ele traz alguma coisa à mente de vocês. Vamos pôr ali. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos com o objetivo de conquista do Estado, por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra a legem. Para mim, e eu não sei se isso acontece com vocês também, essa é uma descrição perfeita do que foi o Petrolão. O que isso tem a ver com isso? Bom, isso é a mesma coisa dizer assim, para discutirmos o que ele disse, nós não vamos falar, não vamos dialogar com o que ele disse. É isso que ele está dizendo. Ele ignora, isso já é um espantalho já. Ele ignora, ele não contrapõe o que o Toffoli disse. Ele não prova que o Toffoli está errado também. Aí ele puxa para um troço que não tem nada a ver. Petrolão. O que tem a ver o Petrolão? Nada, eu sei. E daí, chega o Toffoli aqui em setembro de 2023 e passa a utilizar essa descrição, uma ação ilegal, uma trama ilegal para controlar o Estado por baixo dos panos. Ele passa a usar essa descrição não para falar do Petrolão, mas para falar da Lava Jato. E daí? Da operação que destampou esse bueiro da nossa política. Não,
Operação de golpe de Estado. Operação do inimigo Estados Unidos. Sou só eu que acho? Ou o país está meio doido, Marcelo? Não, vocês são fora. Olha, não, de maneira nenhuma. Eu acho que a gente está vivendo um momento da maior gravidade, principalmente no que se refere ao campo do poder judiciário. Primeiro que a gente está vendo que é uma decisão monocrática, né, quer dizer, uma decisão do juiz Toffoli, em que ele, inclusive, ele faz uma redação, digamos assim, quase que partidária. Não, mentira, não, muito pelo contrário. Não tem nada de partidário naquilo. Aqui, mostra como esses caras aqui são ignorantes, cara. Mostra o quanto esses caras estão. Isso prova, é assim que vocês descobrem a realidade, ó. Isso prova que esses caras não fazem parte da classe que manda. Esses caras do antagonista aqui. Eles não sei quem é o dono, não sei quem manda, mas os jornalistas são burros mesmo. Eles não sabem quem manda. Eles não sabem que isso é uma questão eles estão protegendo, que essa ação é para proteger os traidores, tá? Que trabalharam para o Departamento de Estado americano de sofrerem as repercussões de serem traidores e trabalharem para o Departamento de Estado americano, porque a coisa está engrossando geopoliticamente, tá? E eles estão tentando, isso aí vem dado de fora. Os americanos estão ficando meio loucos, estão vendo que os americanos estão ficando meio loucos. Todo mundo está vendo no mundo, tá? Que os americanos estão ficando cada vez mais loucos internacionalmente. E o pessoal está fazendo outros acordos e estão tentando aos poucos, estão criando aí um wrap it up, né? E estão tentando aos poucos migrar por uma outra realidade econômica, política, e é por isso que eles estão fazendo isso. Não é porque eles estão lutando contra o golpe e coisas, estão vendendo isso, mas não é por isso. Então, mas esse cara aqui está completamente fora da realidade. Forma todos nós, quer dizer, ele não se trata nem de distorcer o passado ou modificar o passado. Ele eliminou uma parte do passado, do passado vergonhoso, né, vexaminoso, que deveria ter tido um outro final. Quer dizer, tudo aquilo que a gente assistiu, aquelas delações premiadas, aquelas devoluções de bilhões, milhões, centenas de milhões de dólares, inclusive que acarretou em processos do SEC, né, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Ah, mas sabe por quê? Eu já expliquei isso. Não é que seja até na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Eu já expliquei isso, a questão do dólar. Quando você usa dólar, por que o BRICS é importante? Porque o BRICS vai criar uma nova moeda. Quando você usa dólar, isso foi imposto pelos Estados Unidos, quando você usa dólar, você está pisando em território americano. Os americanos usam, toda empresa vai ter corrupção. Só quem é que fiscaliza as empresas deles? Ninguém. Então, o nome disso é império. Quando tu usa dólar, você está sujeito às leis de fraude e coisas dos Estados Unidos. Então, eles montaram essa operação, tá? E usaram como pretexto a combate. O Toffoli está certo, só que ele não menciona os Estados Unidos. Ele só isola a Lava Jato, ele protege a Lava Jato, ele protege os Estados Unidos, o Toffoli. O Toffoli está protegendo os Estados Unidos, porque ele transforma o problema num problema local. E esse boca aberta aqui não entende isso aqui, não entende, nem quer entender, nem quer saber. Então, mas tu pegar a parte da Lava Jato, a Lava Jato, a pretexto de combater a corrupção, destruiu empresas, fez tudo o que o Toffoli falou. Então esse cara aqui tá louco. Que também foi julgado e foram pagas indenizações a acionistas da Petrobras. Quer dizer, tudo aquilo que a gente vivenciou, que a gente assistiu, que a gente acompanhou... Pagar indenizações a acionistas. Tratava-se de uma farsa. Ou será que a grande farsa nós estamos vivendo agora? Né? Nesse tipo de colocação. As duas são farsas. As duas coisas são farsas, mas
Não pelas razões que ele está dizendo. As duas são farsas. Pelas razões que eu já expliquei. São. Em parte, né? Sim, são corruptos. E sim, foi tudo ilegal. E todas as corporações. Os dois estão certos e os dois são farsa. Porque ninguém chega no consenso da verdade. Não, a verdade não precisa ser consensuada. Mas a verdade é o que é. Isso foi um ato de guerra dos Estados Unidos. Se todos eles são corruptos, não importa se eles são corruptos. Já que o processo, como disse o Toffoli, tem que ser de maneira legal. O processo foi legal. E o processo não tinha como objetivo acabar com a corrupção. Porque um ato de traição é maior das corrupções. Será que alguns magistrados, né, lá do alto do poder, né, da Suprema Corte, não estão indo um pouco longe demais em subverter a realidade? O que vocês acham disso? Eu estou aqui, eu estou pasmo, estou perplexo. Wilson, você está desde cedo aí acompanhando essa história. Ela caiu como uma bomba aí na política em Brasília, não? Ou não? Todo mundo achou, é isso aí mesmo. Não, Greb, caiu como uma bomba. Boa noite, Meu Greb. Deus, Boa noite, baixa esse Marcelo. volume. Desculpem aqui que na primeira entrada eu estou escutando áudios aqui de um outro assunto que a gente vai trazendo no programa de hoje, né? A história do Fufuquinha. Podemos ter novidades durante o programa sobre a reforma ministerial, então eu estou bem atento a isso, tá? Então me perdoem se de vez em quando eu der uma desligada aqui, porque eu estou aqui apurando informação, Tá, meu, vamos. informação aqui em tempo real, para que a gente consiga trazer já no papo de hoje. Sobre a decisão do ministro Dias Toffoli. Como você falou, Greb, e de fato, essa decisão do Toffoli, ela caiu como uma bomba, porque foi considerada a maior derrota da Lava Jato. Graças a Deus. Porque o que você fez? Na prática, como você bem colocou aí na imagem, para a gente ler um pouco essa decisão. Na prática, essa decisão do Toffoli, desse trecho, né, específico, uma decisão de 180 páginas, se não me engano, 115 a 185 Tem que ler isso aí. páginas, ela é mais do que uma decisão, ela foi vista como quase um compêndio pró-Lula, quase como uma declaração de amor. Não, você já é vulgar e idiota demais isso aqui, já beira a imbecilidade esse negócio, tá? Então, encerramos por aqui nesse assunto, porque isso aqui é a política. Aqui vem a parte bagaceira desses caras. Eles são tudo bagaceiros, mas não tem nada a ver com Lula isso. Tá? É isso aí, pessoal. Não tem conexão com Lula, é o que eu já expliquei antes.